ministrava a palavra, a gente ministrava o louvor, a gente vinha cantar no culto à noite, deixava nossos filhos na UTI, porque a gente não podia dormir lá, então a gente vinha para a igreja, ministrava o culto, ministrava o louvor, então a gente tava só o bagaço. Só ouve meu clamor, tenha misericórdia. A gente não dormia, a gente não comia, a gente só clamava o Senhor pela misericórdia dele na nossa vida. Por mais uma vez, estávamos sendo exprimidos por algo que não é fácil para um pai e para uma mãe, né? Ver a vida do filho escorrendo pelas mãos, assim. Então, né? As pessoas começaram a me perguntar e eu começava a desesperar. Começava a falar muita coisa, né? Tentando achar que tudo ia resolver. O pastor desesperado tentou algumas coisas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei um dia no carro, eu botei o som no último volume dentro do carro e eu gritei com todas as minhas forças. Mas eu gritei, falei, Senhor, eu não aguento mais. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético. Poderoso hoje, Gesiel. Nós muito temos uma convidada para lá de especial, mãe, pastora, uma mulher que louva ao Senhor e com muitos dons, talentos, né? E você que já chegou até aqui, você que está nos acompanhando, você que está toda segunda ou durante a semana vendo os episódios, nós queremos te agradecer profundamente. Nós queremos te agradecer porque você está fazendo parte deste canal. Você, quando curte, comenta, compartilha, você está sendo um evangelista, enviando esse podcast ainda mais longe para que alcance ainda mais pessoas. Gesiel Mota. Beleza, Romário? Meus queridos, a paz de Cristo Jesus, mais uma vez aqui no Som Profético, esse podcast que tem abençoado vidas além do Brasil, porque estamos recebendo mensagens aí do Japão, da Itália, da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos. Deus está soprando esse som profético que tem edificado vidas. Então vamos falar sobre o nosso presente desse mês. Nós estamos sorteando esse livro do Thiago Brunet, Princípios Milenares. O Romário falou na semana passada, no episódio passado, que ele vai comentar, eu quero demais, porque ele quer ganhar esse livro. E eu também vou, porque eu também preciso ter esse conhecimento das 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Não é pecado ser rico, é pecado amar o dinheiro. Não é pecado você dominar o dinheiro, é pecado o dinheiro te dominar. Então, se você quiser participar do sorteio deste livro, basta você se inscrever aqui no canal, é lógico, e também comentar, colocar qualquer comentário, faça um elogio aqui durante esse podcast, diga o que Deus está fazendo na tua vida a partir das palavras que Deus vai fazer fluir aqui nessa mesa, que daí você já vai estar apto a participar do nosso sorteio. É importante também dizer, Romário, que esse presente que nós estamos dando para os nossos inscritos é um presente que nós ganhamos. Glória a Deus. Então nós estamos sendo patrocinados pela livraria Iavé, da querida irmã Viviane. E você que quiser entrar no Instagram da livraria, vai estar aqui na descrição desse podcast, desse episódio. Você pode acessar ali o Instagram da livraria. E se você quiser comprar, olha só, preste atenção. Se você quiser comprar um livro, tá? Ali na livraria Iavé, não importa de onde você é, do território brasileiro, tá? Não sei como é que funciona fora do Brasil, mas aqui no território brasileiro você pode entrar ali no Instagram da irmã Viviane, da livraria Iavé, fazer a sua compra com 10% de desconto com o cupom Som Profético. Vai lá, entra lá e fala para ela, ó, nós estamos vindo aqui a partir do podcast Som Profético, que você vai ganhar um desconto especial, tá? Dos livros que você for comprar. E esse aqui é o sorteio do mês de... Vai ser sorteado no dia 1º de maio no nosso Instagram, @som.profético. Dia 1º de maio? Temos já o horário, Romário?
Não definimos ainda porque será feriado, mas nós vamos divulgar lá antes desse dia chegar. A gente vai divulgar a hora certinho para fazer o sorteio. Então, uma dica para você. Vai lá no nosso Instagram também, depois que você assistir esse episódio, @som.profético, nos siga que todas as demais informações vai estar lá, tá bom? Deus abençoe. Isso aí. Então, nós queremos agradecer muito, né? É uma honra para mim, Joyce, de verdade, estar sentado à mesa com você. Hoje as pessoas que estão no Brasil e no mundo vão ter a oportunidade também de conhecer um pouco da Joyce, da sua história. Nós ficamos muito honrados por ter gravado com seu marido no episódio anterior, Davi, um grande homem de Deus, né? E sabemos que a sua história, a sua vida, ela tem palavras e tem acontecimentos proféticos. Você tem uma bagagem com Deus e várias experiências que te trouxeram até aqui. E por onde você passou, o teu testemunho deixou rastros, né? E por isso que a gente certamente crê na sua história, crê na sua vida. Então, nosso muito bem-vindo, Joyce, ao Som Profético. Eu que agradeço, Gisiel, Mário, pelo Seja convite. bem-vindo. Né? Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, porque compartilhar do que Deus faz na nossa vida sempre é um privilégio. Né? Ter o privilégio de conhecer a Cristo e falar dele não tem preço. Eu agradeço o convite de vocês. E é interessante, Romário, e é uma surpresa para nós, né? Desde quando a gente começou esse projeto, Pastora Joyce, a gente teve o desejo de incluir a música dentro de um podcast. Só que a gente não sabia como, e a gente ainda tem esse desejo, de repente, com um programa diário, mas hoje vai ser o primeiro episódio, olha só, que hoje nós teremos não somente uma palhinha, nós queremos ouvir um louvor inteiro com a pastora Joyce. Pastora Joyce, ela toca violão, toca teclado, guitarrista, é pastora, conselheira, mãe. E também tem uma coisa que eu ia falar, que ela é compositora. Opa! Então nós vamos ouvir aqui louvores com a pastora Joyce, de autoria própria. Né? Então fica até o final desse episódio, com certeza vai ser fantástico. Logo, logo a Joyce vai estar trazendo aí uma canção para adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Então, Joyce, como você conheceu a Cristo? Você já nasceu na igreja? Ou ia na igreja e estava meio no mundo? Como é que foi o teu encontro com o nosso Salvador? Então, eu tive o privilégio, né, de nascer num lar cristão. Meu pai é pastor. Então, para mim foi um privilégio crescer num lar onde se falava de Jesus, né? Então, cresci na igreja, mas como o ditado diz, né? Filho de peixe é peixinho, mas de crente não é crentinho, né? Eu também tive que ter um momento da minha vida que eu tive que escolher que agora não é mais só o Deus do meu pai, né? Agora ele será o meu Deus também. E isso foi na minha adolescência. Quando eu tinha 11 anos, eu sou uma pessoa que questiona tudo. Quer saber de tudo, eu quero estar informada de tudo. Quando chegou aos 11 anos, a gente chega numa fase que começa a olhar os amigos da escola, né? Pré-adolescência. Mas a minha amiga vai numa outra determinada religião, lá é diferente, mas ela também diz que é legal, mas meu pai e minha mãe dizem que a nossa que é a certa, que a gente que faz o certo. Então eu comecei a querer saber por que meu pai estava me levando numa igreja que ele dizia que era certa. Então eu comecei a buscar saber, ler a Bíblia e buscar entender, perguntava para um, perguntava para outro, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, quando eu tive 12 anos, ali a pré-adolescência, foi quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor. Também foi numa vigília, que a igreja que a gente fazia parte era muito de orar no monte, né, de fazer vigílias. O meu avô tinha uma capelinha bem no alto de um morro, assim, a gente fazia vigílias lá numa capelinha. Então, lá que eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, né, de sentir a presença dele, né, de estar nesse caminho fazia sentido para mim. Então, foi assim que eu aceitei Jesus, me batizei com 13 anos eu me batizei. Meus pais não queriam deixar, porque eles falaram que eu era muito nova, que eu não entendia, não sabia, mas eu tinha convicção daquilo. Né? Então, eles não conseguiram mais me dizer, espera mais um pouquinho. E com 13 anos, então, eu me batizei. Com 14 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Num congresso de jovens,
Eu era adolescente, mas não tinha grupo de adolescentes na igreja. Então eu ia onde se tinha mulheres, eu estava com as mulheres. Onde falavam sobre Deus, eu queria estar. Então minhas irmãs já eram mais velhas, então elas iam para o carismático da Quadrangular. Então lá eu fui batizado com o Espírito Santo. E com 15 anos eu entrei pela primeira vez no louvor da igreja. Nossa. Com 15 anos. E como que a tua história é semelhante à história do pastor Davi, que é o teu marido, Sim. né? Aos 12 ele aceitou Jesus, aos 14 entrou bateria, e a senhora aos 13 aceitou Jesus, aos 12 aceitou Jesus, aos 14 batizada com o Espírito Santo, Isso. né? Mostra muito Glória semelhante, a Deus, né? Meu Deus, e Eu assim... só uni os propósitos, né? O Davizão uma- tá só escutando aqui atrás, ó. E uma criança, né? Uma pré-adolescente, né? E eu sou o pai de uma quase pré-adolescente, com 11 anos, e eu me pego muito preocupado com o lado espiritual da minha filha, assim, sabe? Eu me preocupo muito com ela, né? Como é que você viu Cristo nessa idade? Como é que despertou esse desejo de Cristo, assim, nessa pré-adolescência? Na verdade, foi uma curiosidade mesmo, de entender se era certo, se a igreja que eu estava indo, se esse Deus era certo mesmo. Porque na escola, a gente procura ser aceito nos grupinhos, né? A gente procura achar um lugar para a gente se encaixar. Então, eu tinha umas amigas, uma tocava até violão também, mas numa outra denominação. E uma outra era espírita, então era bem diversificado as religiões, assim, entre nós amigas. Então, para um adolescente fica confuso, para um pré-adolescente. Tá, mas ela diz que a dela é a certa, a outra diz que a dela é a certa, né? Então eu quis entender o que era certo na religião que eu estava, né? Então até eu encontrar Jesus, Glória a Deus. encontrar Cristo. Ele é a minha religião, é ele que me fez essa ligação, né, com Deus. Então foi só quando eu conheci Cristo que eu tive esse entendimento. Quando tu conheceu o caminho, a verdade, A verdade e a vida. e a vida. Então, assim, hoje eu sou apaixonada pela adolescência. Os adolescentes são a minha paixão, porque foi na minha adolescência que foi crucial. A adolescência, para mim, foi crucial para eu ter essa convicção de quem Deus é na minha vida. Então, E como é que é a importância de tu hoje sentar à mesa com teu esposo e tu ser mãe de 21, uma de 21, um de 20 e uma de 16 anos, né? Como é que... Porque tu tens uma adolescente sentada na mesa Exatamente. dentro de casa, né? Como é que é pra ti essa importância, assim, da mesa, desse ambiente familiar, assim? para mim é o primeiro ministério, né? Eu Glória não a abro Deus. mão da minha família, né? Então, assim, eu sempre digo lá em casa que tudo vira pregação. A gente vai comer pizza, a gente vai falar de qualquer coisa, a gente, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A gente joga um discipulado no meio da comunhão da mesa. E desde pequenininho, a gente fez sempre muita questão de fazer as refeições sentados à mesa. Sempre. Desde pequenininho, a gente trazia a cadeirinha do bebê, botava do ladinho, tinha o pratinho do filho, tinha o pratinho do esposo, tinha o pratinho da... Sempre sentávamos à mesa, porque esse é o momento de comunhão. Né? É um momento onde a gente está todos nivelados, né? A gente pode olhar no olho um do outro. Então, assim, a gente sempre valorizou. Vamos desligar a televisão, vai vir todo mundo comer. Ah, eu estou fazendo a tarefa, então agora deixa um pouquinho o teu caderninho, nós vamos sentar para tomar um café. Então, a importância de estarmos sempre juntos à mesa, partilhando do pão e também da palavra de Deus, porque a gente nunca desperdiça nenhum momento lá em casa. Tudo gera um discipulado. Qualquer coisa que a gente fala, aí minhas filhas trazem os amigos e de vez em quando eu falo assim, ó, não dá bola porque aqui em casa tudo vira pregação. Porque é exatamente essa comunhão da mesa, ela traz isso. A presença Glória a Deus. de Cristo, a presença do Espírito Santo. E assim, né, não teve, né, Gesiel, quem não sentou à mesa com Jesus que não foi transformado, daqueles que queriam, né? Porque era muito impressionante, né? A mesa sempre foi um local onde Cristo chamava os seus discípulos
E aí agora o discipulado, né? Deveria ser discípulo do lado, né? É. Porque era isso que Cristo fazia, né? Ele pegava e colocava os discípulos do seu seu lado, né? E ensinava, né? Então essa importância da mesa, né? Na casa, né? Para a formação de um adolescente, para a formação de um jovem, né? Porque ele vai replicar na casa dele aquilo que ele tem aprendido em casa. Exatamente. Então falar de Cristo à mesa, falar de Cristo nas refeições, né? Até tem um versículo que agora realmente eu não vou me lembrar assim exatamente onde tá, mas diga assim, ó, fala de Cristo andando, ao acordar, né, em todos os lugares, por quê? Porque é isso que vai produzir, né, transformação. Então, Uma curiosidade que eu tenho, até pode ser que alguém está assistindo nesse momento, se identificando, uma mãe, por exemplo, tem uma filha em casa, um filho em casa que é pré-adolescente, e que não tem olhado para Cristo. Como que essa mãe, pastora Joyce, ela deve agir diante desse filho que não tem olhado muito para Cristo, para as coisas de Deus? Eu, pelo menos, eu fico um pouco desesperado quando eu vejo minha filha meio assim, sabe? Mas graças a Deus a gente tem conseguido ensinar ela no caminho, ela tem aprendido, ela está se interessando cada dia mais, mas como preocupação de pai, né? Às vezes eu me pego muito preocupado, meu Deus, o que eu faço agora com isso e tal? Uma mãe que hoje está vendo o seu filho crescer e desinteressado de Cristo, como que ela deve agir? É bem difícil. Essa pergunta é até bem importante, porque no mundo que a gente vive hoje, de tanta informação na palma da mão dos nossos filhos, para distraí-los rapidamente, né, para a gente conseguir superar isso com a palavra de Deus, a gente tem que batalhar, né? Para um pai, para uma mãe, conseguir acompanhar essa frenética, porque os filhos estão no quarto, mas estão lá se alimentando de sabe lá Deus o que eles estão se alimentando, né? Então, na escola, é uma informação, é uma explosão de informações, né, para trazer confusão mesmo, para eles estarem perdidos, para eles estarem sem um destino, porque daí eles não sabem mais no que acreditar. Assim como tem podcasts bons, tem podcasts que confundem, aí tem uma blogueira que fala isso, uma outra que fala aquilo, uma influencer que fala aquilo. Então, para uma mãe disputar a atenção com as blogueiras, as influencers, é algo bem delicado. Não existe uma fórmula secreta. Fazer isso, 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 isso. A única coisa que o Senhor manda nós fazermos é perseverarmos na oração e no ensino. Então, uma das coisas que tem servido para mim e para o meu esposo é ganhar nossos filhos pelo exemplo, né? Então, eles vão olhar muito mais para quem nós somos do que para aquilo que nós falamos, né? Então, hoje um conselho que eu dou seja o exemplo para sua filha como mãe, como esposa, como dona de casa, né? Como uma serva de Deus na igreja, porque às vezes a mãe é uma coisa na igreja, chega em casa, confunde a cabeça da criança. Então, eu não quero ser como a minha mãe, né? Eu não quero ser como meu pai, porque na igreja é uma coisa. Então, eu não quero essa religião, eu não quero esse Deus, eu não quero isso. Então, uma coisa assim que eu vou dar um conselho, seja o exemplo do teu filho. Não diga assim, eu faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, o exemplo sempre vai ser primordial na vida de um adolescente. E claro, pai e mãe não são amigos. Pai é pai e mãe é mãe. Eles podem nos considerar amigos, mas nós somos o pai e a mãe. O pai, ele traz destino, né? A mãe, ela dá aquele aconchego, ela dá aquele suporte para um filho. Então, se eu precisar corrigir, eu vou corrigir. Se eu precisar redirecionar, eu vou redirecionar. Se eu precisar retirar o celular, eu vou retirar o celular. Se eu precisar reconfigurar a mente dela no que é bom, no que não é bom, eu vou fazer, né? Esse é o meu papel como mãe, porém eu vou ter que dar primeiramente o exemplo para ela. E isso foi muito importante para mim quando meus filhos chegaram na adolescência. Foi muito importante para mim, né, quando eles chegaram na adolescência, porque eu ensinava outros adolescentes. Meus filhos eram pequenininhos e eu cuidava de adolescentes de outros pais, né? Aí agora, meus filhos vão chegar na adolescência. E agora? São os meus filhos, né? Como que eu vou fazer? É o exemplo. É só o exemplo.
Porque quem vai convencê-los vai ser o Espírito Santo. É verdade. Até porque eu vejo por mim, assim, eu tento tomar o cuidado de não forçar o evangelho ao ponto dela ter esse evangelho de forma obrigada. Isso. E não amar, né? Então, realmente, o exemplo faz ela entender que o evangelho não é uma obrigação, Isso. né? Muito interessante. E é assim, né? Era engraçado porque as pessoas. Tem uma parte no versículo que diz assim: e os olhos estavam. Eu gosto dessa palavra, fitos em Cristo. Eles estavam fitos para ver o que o Cristo ia fazer. E aí Cristo sentava à mesa e quem é que lavava os pés? Quem é que dava o exemplo? Quem é que partia o pão? Quem é que distribuía? Então, assim, era tudo. E ele fala assim: eu faço o que eu recebo do meu pai que eu pra vejo fazer. meu pai O fazer. que eu vejo meu pai fazer, né? Eu falo o que eu tenho acesso ao Eu tenho pai, recebido dele. né? Então é demais, é extraordinário, né? Então a importância da mesa, assim, é algo que pra criação, né? E cria memórias, né? Cria. Eu falo assim, às vezes a gente vai em alguns lugares, né? Meu, como a gente lembra daquele dia na tua casa, tal, naquela mesa. Por quê? Porque aquilo ali vai criando histórias, né? Vai sendo transformador. Então, Joyce, falar de Joyce e Gesiel e não falar de louvor, cara, assim, eu acho que a Joyce, ela deve ter nascido já tocando música já, porque, né? Quase. Eu acho que ela já nasceu ali fazendo, né? Então, Joyce, o que é a música, o que o louvor representa pra ti? E já daí, podes pegar o violão e liberar uma canção pra nós aí. Assim, o louvor, pra mim, ele é a expressão máxima, junto com a dança, porque elas se entrelaçam, né? É a expressão máxima da voz, do corpo, da expressão que a gente pode ter para adorar o Senhor. Então, desde que eu me conheço por gente, eu acho que foi, viu? Desde a barriga da minha mãe, porque assim, a música faz parte da minha vida. Eu não consigo lavar uma louça sem estar ouvindo um louvor. Eu vou ler livro, eu tenho que colocar um fundo musical. Eu falei, como é que tu consegue? A música me concentra. A música me concentra. Então, a música faz parte da minha vida. Ela faz parte de quem eu sou. Então, entregar quem eu sou para Deus é só uma consequência, né? Glória Através a da Deus. música. Não me considero uma profissional nisso, mas é o que eu amo fazer. Né? Então, É do o que eu fundo faço do teu coração, né? É o que eu faço de coração. E eu aprendi a tocar violão, na verdade, porque assim, meu pai tocava violão em casa, então ele tocava nos pontos de pregação, que era feito nas casas, assim, né? Ele saía, levava toda aquela filharada junto, e ele chamava os filhos para cantar junto com ele. Então, meu pai era o meu herói. Meu pai toca violão! Meu pai era o meu herói. Então, eu queria tocar violão que nem meu pai. Então, eu sempre dizia assim, eu queria tocar. E eu pegava eu falei até pro Romário antes, né? Que eu pegava aquelas raquetezinhas de jogar peteca e eu fazia daquilo meu violão. Eu botava minhas bonecas, eu cantava as bonecas, eu pregava as bonecas. E para mim era o meu sonho. Para mim, eu tocava. Até que Deus colocou um cunhado na minha vida. Quando eu tinha 11 anos. Deus colocou um cunhado na minha vida que era músico profissional. Que ele tocava em bailão antes de se converter. Ele era músico profissional mesmo. E aí ele começou a frequentar a nossa casa, porque começou a namorar com a minha irmã. Porém, eu sendo a cunhadinha mais novinha, ficava lá, me ensina, me ensina. Até que ele me ensinou 3 notinhas e uma musiquinha bem simples, que ela faz parte da minha essência, quando eu penso em cantar para Deus. É uma música bem antiga, 3 notinhas que falavam: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em verdade, Espírito, em verdade, Espírito. E eu tocava essa música o dia inteiro, com as benditas das 3 notinhas que ele tinha me ensinado. Aí eu ficava pedindo para ele me ensinar mais, me ensinar mais, me ensinar mais. Então ele falou assim, você quer aprender? Então diz para tua mãe pagar uma aula comigo e eu vou te dar aula de violão e vou te ensinar a tocar violão. Aí eu comecei a fazer aula de violão. Minha mãe comprou uma guitarra para mim, quando eu tinha 13 anos. Ela comprou uma guitarra pra mim, muito linda. O Romário conheceu a minha guitarra. Eu tenho imagem até quando a Joyce chegou na igreja, que ela começou a tocar guitarra, eu pensei, não, uma mulher vermelha, tocando né, guitarra, metálica. assim, não é nenhum preconceito, mas é que pra nós, tipo, a gente não tinha esse conhecimento, né? De Não repente, é comum também, ela né? aparece lá com uma guitarra, assim, né? Foi, não, E foi aí que eu comecei, então, a tocar, e ele me colocava
para substituir ele no louvor às vezes, né? Quando ele não podia ir, ele me botava e eu tocava umas 3 musiquinhas que eu sabia, revezava as 3 musicazinhas. Até que então ele saiu da liderança, entrou o meu esposo na liderança, então ele me oficializou como a guitarrista da igreja, então, Olha com só. 15 anos. Aí eu me isso tornei aí. a guitarrista mulher, que não tinha realmente, pelas igrejas que a gente ia na região aqui de Blumenau, mulher no louvor tocando instrumento era muito raro. E quantas músicas você tem já? Hoje eu tenho no total de finalizadas 15 músicas Glória a completas. Deus. Músicas. Fazer um episódio só com louvor. Meu Deus. E assim, né, você que nos acompanha, você que chegou até aqui, já deixa o seu comentário, se inscreva, curta esse vídeo. E aqui vai o nosso louvor a Deus pela sua vida, por você que tem se dedicado a ensinar violão, por você que tem se dedicado a ensinar bateria, por você que tem se dedicado a fazer com que as pessoas aprendam um instrumento para louvor e glórias a Deus. E desde já nós queremos deixar o nosso agradecimento pro Assis, né, o nosso abraço, né, que ensinou a Joyce, e também você que tem um cunhado aí, você que tem uma cunhada, gente, começa a orar por ele para ver se ele, né, começa a te ensinar, começa a te apresentar um louvor aí, né? E você que é professor de instrumento, comente aqui aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, Joyce, então tu podes cantar uma canção para nós, e antes de cantar, essa canção que tu vais cantar, como que ela nasceu? Então, parece assim tão, né? Uau, Deus deu uma canção, que máximo, que legal, né? Só alegria. Uau, que bênção! Mas, na verdade, Deus deu essa canção para mim num momento de dor mesmo. Eu tinha o meu segundo filho, ele estava com 1 aninho e 10 meses, mais ou menos, quando ele teve uma crise de insuficiência respiratória devido a uma alergia que ele tinha na laringe. Então, lá no hospital, né, depois dele ter sido entubado pela primeira vez, né, lá no hospital o Senhor me deu uma canção. Lá no hospital ele deu toda a canção para mim. Lá, depois de ver ele naquele estado, estava num isolamento na UTI do hospital, entubado, numa crise grave de insuficiência respiratória. Então, essa primeira canção surgiu no meio de muita dor, onde eu estava sozinha na sala de espera, né, depois de ter deixado ele na mão dos médicos, e onde eu não via ninguém, sozinha, e eu precisava de um amigo naquela hora, né? E lá no hospital o Senhor me fez lembrar de uma oração que eu tinha feito quando eu tinha só a Dai, que é a minha filha mais velha. E então eu entreguei ele para o Senhor. Eu tinha feito uma oração num culto que o pastor disse assim, ó, entrega tudo que você tem para Deus. Eu morava de favor, eu estava desempregada, não tinha carro, não tinha, Senhor, não tenho emprego, não tenho carro, não tenho nada. O que eu vou te entregar? Aí eu olhei para minha bebê, para minha filha mais velha. Eu falei assim, eu te entrego meus filhos. Eu entreguei meus filhos naquela noite para o Senhor. Eu disse, meus filhos te pertencem. Eu tinha só uma filha. E lá no hospital o Senhor me fez lembrar da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, pode levar, porque eu te entreguei. Meu Deus. Porque tu és a minha porção. Tu és tudo o que eu preciso. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Então foi num momento de muita dor. Hoje, até quando eu toco nesse assunto para o meu marido, ainda é um assunto muito delicado, mas para mim é algo muito, muito real na minha vida, porque foi naquele momento de dor que o Senhor realmente fez eu entender que Ele era tudo na minha vida. Que ele fez literalmente eu entender que Ele é tudo na minha vida. Que eu posso perder minha família, eu posso perder as pessoas que eu mais amo, é meu esposo, meus filhos. Eu não imagino a minha vida sem eles. Mas eu ainda prefiro Cristo. Então, Ele é a minha porção. Ele é o amigo que está comigo e que nunca vai me deixar. E que se o Senhor levasse meu filho, um dia eu ia encontrar ele. Porque eu creio no poder da ressurreição, que nós vamos nos encontrar um dia. Então, essa canção nasceu dessa forma. Glória a Deus. Então, agora a pastora Joyce vai louvar, e eu quero pedir para você ouvir esse louvor. Não tenho dúvidas de que essa letra, quem deu foi Deus, né, diante dessa situação, e é algo que vai edificar as nossas vidas, né? Amém. És minha porção,
amigo que me ajuda quando estou só. És pra mim alívio em tempo de dor. És pra mim tudo que eu sonhei um dia ter. És minha força, amigo que me ajuda quando estou só. Tu és pra mim tudo que eu sonhei um dia ter. Está comigo, nunca me deixa, amigo mais chegado que um irmão. Está comigo, Jesus, totalmente inseparável. Totalmente inseparável. Aleluia! Glória a Peço Deus. perdão porque cantar essa canção, ela tem Um profundo. ela tem um impacto muito profundo em mim, então não tem como eu cantar e não me emocionar cantando ela, porque ela é real na minha vida. Essa canção não é só letra, ela não é só palavras, ela tem uma profundidade viva dentro de mim, então não tem como eu cantar e não me emocionar, então peço perdão pela Amém, voz não. Imagina. embargada, mas Nós Consegue aqui... cantar mais uma? mais uma composição. Mais uma? Pode. Nós estamos aqui com uma pessoa de verdade, então você não precisa, né? E a gente sabe que a emoção ela é de verdade, o coração é de verdade, né? Então, a segunda canção que Deus me deu é uma canção que nasceu pela segunda vez do meu filho na UTI. E agora não com insuficiência, mas com uma parada cardiorrespiratória. Né? Pela segunda vez numa UTI, numa sala de hospital. Mais uma vez a nossa fé sendo colocada à prova. Então, essas canções nasceram, três canções nasceram do meu filho na UTI. A segunda canção que nasceu foi um clamor do meu coração para o Senhor. Porque o Senhor, eu sei que eu não mereço. Não mereço nem que o Senhor olhe para mim. Não mereço nem o teu favor. Mas eu te imploro. Ouve o meu clamor. Eu te suplico, ouve o meu clamor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia porque a gente estava só o pó da rabiola. Porque a gente ministrava na igreja. E nós cuidávamos de um culto, a tarde da bênção era nossa, a gente ministrava a palavra, a gente ministrava o louvor, a gente vinha cantar no culto à noite, deixava nossos filhos na UTI, porque a gente não podia dormir lá, então a gente vinha para a igreja, ministrava o culto, ministrava o louvor, então a gente estava só o bagaço. Nós morávamos no fundo da igreja, então para nós assim foi um tempo assim muito espremido por Deus. Então eu só falo assim, ó, só ouve meu clamor, tenha misericórdia. A gente não dormia, a gente não comia, a gente só clamava o Senhor pela misericórdia dele na nossa vida. Por mais uma vez, estávamos sendo exprimidos por algo que não é fácil para um pai e para uma mãe, né? Ver a vida do filho escorrendo pelas mãos, assim. Então, essa segunda canção, eu não sei se eu vou lembrar todas as notas, porque faz muito tempo que eu não desengaveto. Hoje é o dia. É o dia de desengavetar umas canções. E nasceu depois que eu peguei um livrinho do Mais Importante é o Amor, que estava na cabeceira do quarto do hospital, que tem o livro de Salmos e o Novo Testamento. Eu abri no Salmo 5. E essa canção surgiu do Salmo 5. Dai ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás minha voz, ó Senhor, pela manhã
apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Sei que não mereço teu olhar, sei que não mereço nem mesmo teu favor, mas Senhor, eu suplico, ouve meu amor, ouve meu amor, ouve meu amor, ouve meu amor. Filho, clame a mim, que eu responderei e anunciarei coisas grandes. Filho, clame a mim, que eu responderei e anunciarei coisas grandes que não sabes. Clamarei ao meu Deus, clamarei ao meu Deus, clamarei ao meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, Glória a Deus. né? Meu, que bênção. Eu, inclusive, essa semana, eu tava conversando com uma pessoa que é bem próximo de mim, um amigo, e é um músico. E ele passou por uma situação muito difícil e fez exatamente isso que você fez, pastora Joyce. Ele, com a família, ele foi despejado de uma cidade que ele tinha acabado de chegar por uma injustiça humana. E ele, sem saber o que fazer, ele falou que perdeu o chão, ele simplesmente as pernas dele adormeceu. E ele não tinha o que fazer, estava com a esposa, com os filhos. E ele falou assim para a esposa dele, me dá o violão. E ele começou a louvar, e eu acho muito lindo essa parte do músico, que realmente é um músico de Deus, sabe? Ele vê aquela circunstância difícil, e em vez de murmurar, ou em vez de reclamar, ou em vez de cobrar de Deus um milagre, ele vai lá e pega o violão e começa a adorar. Que Deus... Nossa, é maravilhoso isso, né? A adoração profética é algo que nos conecta com Deus, né? E é uma das armas que os cristãos às vezes esquecem, né? E às vezes, né, talvez tenha alguém nos ouvindo dizendo, tá, mas eu não sei tocar. E aí, eu vou fazer o que nessa circunstância? Nós temos uma Bíblia, vai ler uma Bíblia, ler uma palavra. Isso, exatamente. Ao invés de murmurar, faça algo que vai adorar a Deus, que vai trazer Deus para aquele momento, né? E assim, ó, você que nos acompanha, Deus, ele tem prazer em te ouvir cantar. Por mais que a terra diga que você é desafinado, lá do céu, ele te ama muito. E quando você clama do fundo do seu coração, né, canções nascem. Letras verdadeiras nascem. Então não importa se você é um músico, se você sabe tocar ou não, mas cante ao Senhor, porque quando você está cantando, você está edificando o reino, você está edificando a si mesmo com palavras que o Senhor tem gerado na sua vida. Então essa é uma arma poderosa. Certamente que se você fizer disso uma prática na sua vida, você vai experimentar transformação. A gente vem falando sobre falar algo e trazer algo que transforme a vida das pessoas. E não pode ficar só no falar, mas sim na atitude. Comece a adorar a Deus. Comece a cantar canções a Deus. Seja aquelas que Deus te deu, seja aquelas que você escuta aí no Spotify, no YouTube, mas cante a Deus, porque você vai ver a transformação. Quando você começa a declarar o poder da palavra, é que vai começar a acontecer coisas na sua vida pelo poder de Deus. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Cantar ao Senhor um cântico novo, né? Com certeza, quando a gente recebe, por exemplo, um cartão de aniversário, você vai lá e escolhe um cartão lindo, uma poesia linda, mas o que vai importar para a pessoa que receber é aquilo que você vai escrever ao próprio punho. Eu te amo, meu amor. A poesia pode ter sido linda, mas a frase que você escreveu ao próprio punho, eu te amo, meu amor, minha princesa,
aquilo que vai ficar marcado. Eu acredito que as canções, elas são como poesias. Mas quando você faz aquela canção que está no teu coração, é como você fizer aquela frase finalzinho, eu te amo, meu Senhor. Né? Eu acho que para Deus é mais ou menos quando a gente recebe um cartão comprado, mas escrito à própria mão no fundo. Eu acredito que a canção, quando ela nasce do coração, ela é assim. E como você falou, às vezes a terceira canção que o Senhor me deu, por exemplo, ela nasceu de uma forma bem diferente, embora na mesma situação. Mais uma vez, meu filho na UTI, agora o meu marido com ele no hospital, porque eu tinha uma bebê que amamentava. E eu tinha só o ritmo, só a melodia. Eu tocava em casa, porque é o que me consola, né? Tá na presença do Senhor, tocando, e me veio uma melodia, mas eu não tinha letra. Eu tentei fazer, inclusive, né? Melodia, mas aí Deus enviou na minha casa uma irmã que fazia pouco tempo que a gente tinha conhecido na igreja, a Pamela, ela faz parte do meu testemunho, e ela passou pelo supermercado, ela fez compra, ela levou lá em casa, ela fez janta para mim, para as duas meninas, a mais velha e a mais nova. E ela falou assim, Joyce, eu vou dar banho nas tuas meninas e nós vamos fazer um culto na tua casa. Eu vou ser a pregadora, você vai ser a que vai fazer o louvor. A Daiane, que é a mais velha, ela tinha uns 6 aninhos, 5 aninhos. Ela vai ser a que vai dançar. A Susan, que era bebê, essa vai ser a que vai dar trabalho para os diáconos. E a gente vai fazer um culto. Mas então eu vou lá no quarto, vou preparar uma palavra para pregar enquanto tu prepara as canções. E ela foi pro quarto. Depois de um tempo ela voltou, Joyce, eu não tenho uma pregação, mas eu escrevi uma oração. E quando ela me mostrou a oração, eu tentei preparar um versículo para ler, uma palavra, mas não vinha nada. Mas aí eu orei e escrevi o que eu estava orando. Aí quando ela me mostrou o papel, eu fui lendo e saltou aquela letra perfeitamente. Eu disse, peraí! E comecei a tocar a melodia e não precisei mudar uma vírgula da canção. Deus. Então, ela não tocava nada, ela não tocava instrumento nenhum. Ela cantava rap com o marido dela. E quem compunha também era o esposo dela, não ela. Então, surgiu dessa forma. Então, de uma oração. A canção surgiu de uma oração. E o Salmo 5 era uma canção que virou uma oração. Né? Então é impressionante o que Deus faz, né? Porque ele conecta, né? E, pastora Joyce, esse tempo com teu filho na UTI, o que aconteceu depois? Como é que veio essa cura? Como é que ele saiu dali? Então, foi muito, muito incrível. A última vez que ele foi para a UTI, a segunda vez que ele teve parada respiratória, uma irmã da igreja chegou no final do culto para mim e falou assim, Joyce, não te preocupa, Deus não vai recolher o teu filho. E ele vai dar um presente para vocês. Oh, glória. E eu descobri, eu estava grávida da minha terceira filha naquela semana. E realmente ela é um presente de Deus na nossa vida. Ela está com 16 anos hoje. E na terceira vez que ele foi para a UTI, ele foi por precaução, devido ao histórico que ele tinha. Mas a médica falou assim, não, a gente vai levar ele para a UTI por causa do histórico de parada respiratória, para a gente ter certeza que não vai acontecer nada, para que já esteja ali. Mas dali, ele já foi logo para a pediatria e foi melhorando. Ele não foi mais para a UTI daquela última vez, ele não precisou mais ir, ele só precisou ir regularmente para o hospital para ter certeza que não ia acontecer. E ele só foi melhorando. Quando ele teve a parada cardiorrespiratória, na segunda vez, que tiveram que reanimar ele ficou respirando por aparelho, o pulmão não reagia, ficou 5 dias respirando por aparelho. O médico falou que ele não ia falar, que ele não ia andar, porque eu demorei para entregar ele para os médicos reanimarem, né? A mãe fica desesperada, ele teve a parada no meu colo. Então, o médico desenganou ele. Como ele ficou quase 10 minutos sem oxigênio, né, ele poderia ter umas sequelas graves. E hoje, graças a Deus, ele com 20 anos, inclusive ele também é compositor. Glória a Deus. Né, ele tem umas canções lindas também que Deus dá para ele. E hoje ele está 100% curado. Glória a Deus. E você entregou ele para Jesus, eu entreguei né? ele pro Senhor. Eu lembro muito de Abraão, gente. Estava contando essa história, a pastora Joyce estava lembrando de Abraão, que Abraão levou e deu Isaac para Deus, devolveu Isaac para Deus. E quando ele devolve, ele tem acesso ao cordeiro. Então é realmente aquilo que você falou. Eu dou tudo que eu tenho para Deus.
meus filhos, meu esposo, nada é mais importante do que o Senhor. Mediante essa entrega, nós temos acesso a quem? Ao Cristo. E o mais doido é ver que hoje o Gabriel lidera, né, o GC dos adolescentes, né? Como é ele que tá é? junto Vocês com o têm líder, os meninos das meninas, né? Isso. E ele hoje leva pra tua casa replicando aquilo que tu fazia, né? Então é bom demais ver os filhos Ele na enche o presença carro do dele de Senhor. adolescente, leva pra cima, leva pro culto dos jovens, glória. leva pra cá, leva pra lá. Então ele, na verdade, ele tem como objetivo isso, que a vida dele seja pro Senhor. Glória a Deus. Engraçado que quando eu tava grávida dele, foi um susto, porque a gente morava de aluguel e uma vida muito difícil, sofrido, né? Meu esposo contou no começo que a gente casou muito jovem, então a gente teve ali certa imaturidade de administrar a nossa vida financeira, né? Mas, e aquela coisa de ir na igreja, né, o tempo todo. E a gente passou por esse momento de, pela segunda vez, estar grávida, tão jovens, com o segundo bebê, porque eles são 1 ano e 9 meses de diferença um do outro. E uma mulher colocou a mão na minha barriga, eu tinha 8 dias descoberto que eu estava grávida. Ele falou assim, ó, o que você carrega é um profeta. Glória a Deus. O teu ventre carrega um profeta. A vida dele vai ser um testemunho. E ela começou a me dar roupa de menino. E eu nem tinha feito ultrassom, nem tinha ido no médico 8 ainda. dias. 8 dias que eu tinha descoberto. Estava desesperada. Porque eu recebi a primeira pessoa que eu contei que eu estava grávida, ela falou para mim, eu não sei se eu te xingo ou se eu te dou os parabéns. Então foi muito desesperador para mim, né? Tá grávida pela segunda vez tão jovem, né? Com 2 bebês e receber uma palavra profética, um som profético Glória no a meu Deus. ventre sendo Nossa. gerado e que literalmente gerou um som profético. A vida dele gerou um testemunho e gerou o som profético, gerou essas canções. Nossa, Então, meu Deus. Meu Deus. Pastora Joyce, teu marido fez conosco um episódio passado, o pastor Davi, ele contou a história dele, aquele processo do burnout, né? E ele contou na perspectiva dele, né? Na visão dele como homem da casa, como marido da casa. Agora, como que ficou a mulher dessa casa, né? A mãe dessa casa, diante da crise do cabeça da casa, né? Que a gente teve um episódio com a pastora Alessandra, e a pastora Alessandra conta, né, sobre a crise do seu marido, que teve um processo de depressão e ela teve que se despertar e se movimentar em algumas coisas que ela não estava acostumada. E Deus começou a ajudar ela e ela cresceu em algumas áreas. Como é que foi a pastora Joyce nesse tempo em que o seu marido passou por esse processo que ele contou no episódio passado? incrível essa pergunta, porque não só quem passa pelo burnout, mas os que estão próximo da pessoa sofrem tanto quanto. Porque, como o meu marido falou, né, a gente se conhece desde muito pequenininhos, né, ele me conhece desde os 5 anos. E por incrível que pareça, desde de novinha eu falava que eu ia casar com ele. Olha só. É muito incrível o que Deus fez, né? Mas, então, eu sempre era muito apaixonada por quem ele era, porque ele sempre foi um homem de Deus. Novo, jovem, ele era um exemplo desde adolescente. Todo mundo olhava para o Davi, não é puxar, né? Sim, sim. Mas assim, todo mundo, uau, o Davi é um menino de Deus, né? Embora o contexto familiar dele, né, por causa do pai, eles vinham assim, mesmo assim, ele se manteve firme, ele vinha sozinho para a igreja, adolescente, mesmo se o pai não vinha, mesmo que a mãe não vinha, né, por causa da dificuldade, ele estava lá, todo culto. Então, eu me apaixonei por quem ele era, desde muito novo. Então, uau, esse menino dedicado a Deus, que servia a Deus, estava todo culto, buscava a Deus na oração, eles tinham um grupo de intercessão, ele estava lá, ele e mais 2 pessoas, era da intercessão da igreja, a vigília, às vezes eles iam para o monte, ficavam 3 dias no monte orando. Eu, uau, que homem é esse? É com esse homem que eu quero me casar, eu quero que seja o pai dos meus filhos. E fiz uma oração para Deus guardar ele para mim. E quando a gente casou, Deus uniu os nossos propósitos, então a gente começou junto, né, na pegada. Então, quando aconteceu o episódio de burnout, a gente não fazia nem ideia. O burnout não era uma realidade à nossa volta. Eu não conhecia ninguém que tivesse essa condição. Então, até nós entender o que estávamos acontecendo, a gente pensava em 1001 coisas. O que está acontecendo? E eu, como uma boa sanguínea, quero resolver a questão do mundo inteiro, né? Então,
Eu tentei fazer de tudo. O que tá acontecendo? Meu Deus, é eu? O que tá acontecendo? Por quê? Porque literalmente ele mudou da água pro vinho. Eu não conhecia mais quem era esse homem. Eu não sabia mais. Eu falava para ele: não foi com esse homem que eu me casei. Quem é você? Você é um estranho aqui dentro de casa para mim. Porque ele não queria mais fazer nada na igreja, nada mais na igreja fazia sentido para ele. Ele olhava para as coisas da igreja, que aí vai você. Né? Tipo, se tinha um evento, se tinha alguma coisa diferente na igreja, um departamento de ensino, né? Ele não queria mais ir, ele só ia no culto. Quando o culto começava e saía antes do culto terminar. Era só casa e igreja. Então, eu que tinha que levar os filhos nos eventos, aí eu que tinha que... Aí os filhos começaram a perguntar, por que o pai vai ficar em casa? Por que o pai não vai? Tem vigília hoje, por que o pai não vai? Tem estudo bíblico hoje, porque o pai... Começou, não sei, eu não tinha resposta. Então era desesperador. Para mim era desesperador. Quem é essa? Então eu comecei chamei pastor, chamei líder, chamei todo mundo. Pastor, vamos resolver. O pastor tem que resolver. Movimentei a igreja inteira para tentar resolver. Eu até falei para ele hoje, eu tentei fazer de tudo que eu achava que eu podia fazer. Aí eu comecei a tratar ele mal para ver se ele mudava. Eu tô te tratando mal porque tu também tá assim, né? Eu não vou mais na igreja também. Se tu não for, eu não vou. Se tu não vai... Fazer chantagem emocional e começou a desestabilizar a nossa casa. Totalmente. Mas só que eu ainda estava com uma vida ativa na igreja. A gente era pastores auxiliares da igreja, ministério do louvor, eu cuidava de mulheres, mentoreava mulheres. Então eu estava muito ativa na igreja. Então eu tinha que estar direto na igreja e ele sozinho em casa. Mas era o contrário, era ele que chamava a família. Era ele que impulsionava a família. Nós seguíamos o sacerdote do nosso lar, né? Os filhos seguiam o exemplo do pai. E de repente eles perderam a referência, né? As pessoas começaram a me perguntar e eu começava a desesperar. Começava a falar muita coisa, né? Tentando achar que tudo ia resolver. O pastor desesperado tentou algumas coisas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Né? Então, eu cheguei um dia no carro, eu botei o som no último volume dentro do carro e eu gritei com todas as minhas forças. Mas eu gritei, falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Me socorre. Me socorre, que eu tô desesperada. As pessoas falavam para mim, não para de fazer o que você tá fazendo. Né? Meu Deus, se ele não quer, deixa ele. Ele conhece a palavra. Ele vai se ver com Deus. Algumas pessoas falavam assim para mim, com medo de me perder também. Porque ele não quer, então, né? Ele conhece, ele sabe. É uma dificuldade até que a igreja tem para entender quando um membro está passando por alguma coisa, por uma depressão, por um burnout, por uma síndrome do pânico, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então a gente precisa cuidar da saúde do corpo, da alma e do espírito. Né? Então a igreja tem dificuldade de entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Né? É verdade. Então, um pastor não pode, né? O pastor não pode ficar doente. Meu Deus. Né? O pastor não pode. Ele não pode ter problema físico, ele não pode ter um problema de esgotamento mental. Então, é uma dificuldade que a igreja tem para lidar com isso. Então, imagina, se o meu pastor também não sabia o que fazer, que conhecia ele desde criança, imagina eu com minha esposa e filhos. Ninguém sabia o que fazer. Até Deus dar um entendimento para ele, que ele estava com um burnout. Aí nós vamos começar a pesquisar o que é burnout. O que fazer? Aí veio a leveza para nós. Porque a gente achava que era espiritual, a gente achava que era demônio. Eu falei, Senhor, o diabo entrou na minha casa, misericórdia. Porque não pode. O que aconteceu? Virou da água pro vinho, foi desesperador. Eu chorava, eu não dormia. Eu chorava a noite inteira. Eu ia trabalhar com meus olhos inchados, porque a gente não sabe o que fazer. Para uma esposa, ou esposo, né, da mulher, mas no meu caso foi meu esposo que passou por isso. Para mim, eu me senti impotente. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar para meus filhos, eu não sabia o que fazer. Até que eu falei, Senhor, eu gritei aquele dia no carro, falei assim, eu não sei o que fazer. Aí parece que eu ouvi uma voz, não ouvi audível, mas foi como uma sensação. Então, posso fazer agora? Nossa. Quando entregou... Posso fazer agora? Porque até agora você tentou fazer tudo quanto é jeito, todo o teu jeito. E foi quando eu realmente entendi, comecei a ir pro meu quarto de guerra, né, meus momentos, comecei a declarar
coisas dentro do meu lar, declarar a palavra. Comecei a escrever versículos, colar pelo meu quarto, meu cantinho de guerra que eu tinha lá atrás da minha porta, um espelho. E eu colava meus versículos, declarava, falava. Davi lia os salmos, lia, né, o salmo que ele gosta muito, que fala que bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, né? E eu começava a dizer, bem-aventurado é Davi que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. E eu comecei a declarar a palavra dentro do meu lar. E eu acredito que é nesse momento que o Senhor também falou para ele da forma que ele iria ouvir. Porque Deus sabe que ele gosta de ler livros, né? Como ele falou no episódio anterior, que ele gosta muito de ler e não para de ler livros. Então Deus sabia exatamente como falar com ele. E eu queria falar do meu jeito. Eu queria que fosse através do pastor, eu queria que fosse através da mãe dele, eu queria que fosse através do meu jeito. Mas o Senhor, ele conhece, ele tem particularidade na nossa vida. Ele sabe como falar com cada um de nós. Então foi dessa forma que eu lidei. Me senti impotente, né? Foi desesperador, não foi fácil, até nós entendermos o que era. Aí entendemos em Deus isso e entregamos ao Senhor. E entregar, descansar, depender Totalmente. do Senhor. Meu. Totalmente. Olha, caminhando para o fim, eu sei que vou ficar com essa palavra, entregar para o Senhor, né? Clama a mim e responder-te-ei. Né? Porque às vezes a gente, Senhor, e é isso, né? Porque às vezes a maior a gente pensa assim, não, quando eu souber, então eu vou fazer. Mas na verdade é o seguinte, é quando a gente diz assim, Deus, eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu não consigo, mas me ajuda. E quando a gente clama de verdade, é que o Senhor vem e traz resposta. Então, Joyce, suas considerações finais, um conselho para essas pessoas que nos escutam, que vai transformar a vida delas, né? Eu tô meditando aqui nessa palavra sobre entregar para o Senhor, porque nós não somos nada, nessa hora a gente tenta de tudo com a força da nossa mão, né? E quando a gente entrega, o Senhor vence essa batalha por nós, nos dando a direção do que fazer. E então tu deixas um conselho, né? Uma palavra final e também podes falar para as pessoas que nos assistem, os blumenauenses, o pessoal da região, né? A tua igreja, como é que o pessoal faz para também encontrar vocês no Instagram? Amém. Com certeza, entregar ao Senhor e descansar nele, né? Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Então, esse é o segredo da nossa caminhada com o Senhor, porque dificuldades a gente vai ter, aflições a gente vai passar, mas quando a gente entende que é o Senhor que faz, que é Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, a gente aprende a descansar e desfrutar do percurso com Ele, né? Tanto que uma das canções que Ele me deu também foi que eu pedi para Ele assim, Senhor, será que só nos momentos difíceis o Senhor vai me dar canções? Será que vai ser só no momento de dor? Eu falei, deixa eu sentir o teu amor, Senhor. Deixa eu sentir, né, o teu cuidado de pai, né? De estar ali só com o pai no colo, né? O pai tá com a gente no colo. E o Senhor me deu a graça de dar mais uma canção, de sentir. Eu falei, Senhor, só me permita beijar os teus pés, Senhor, porque onde tu estás é onde que eu quero estar, né? Eu assisti um episódio de vocês falando, né? Se as pessoas vêm para Deus com medo do inferno, né? Não é porque quer estar no céu onde Deus está. E a canção fala, Senhor, aonde tu estás é aonde eu quero ir. Glória a Deus. Então, é isso que eu deixo essa palavra, né? De entregar tudo para Ele, né? E desejar estar sempre com Ele, que Ele seja a tua melhor escolha. Seja tudo para você. Que Cristo seja tudo na tua vida. Olha, nós podemos terminar com a Joyce cantando Com essa certeza. canção, né? Se você não falasse, Então, eu ia falar. Só então, para nós não perdermos aqui, ó. Princípios Milenares, curta, se inscreva, deixa um comentário lá. Você já vai estar participando do sorteio dia 1º de maio. Então, Joyce, só passa para nós a tua igreja e como é que o pessoal faz para chegar lá e também teu Instagram aí, que a gente vai deixar na descrição aqui embaixo. Também hoje eu congrego na Comunidade Cristã do Caminho, que fica na Rua Bahia, no Passo Manso aqui de Blumenau. A CCC, a famosa Opa, CCC. CCC, eu gravei, hein, gente? É CCC, A hein? igreja hoje, o pastor sênior da igreja é o pastor Vilmar e a pastora Claudete. Nós somos pastores auxiliares com eles lá na igreja. E os cultos acontecem no domingo, todos os domingos à noite, às 7 horas, às 19 horas, né? Os nossos cultos. E na Santa Ceia tem os cultos pela manhã, no segundo domingo do mês, e à noite nós temos cultos. Glória Então a Deus. serão bem-vindos, né? Se um dia quiserem lá, né, estar junto conosco adorando ao Senhor,
corpo de Cristo, serão muito bem-vindos. E se você tem um filho adolescente, vai procurar a comunidade cristã do caminho aí, que tem uns líderes lá abençoados, né? E a gente tá aqui para levantar o reino de Deus, Glória não para a Deus. levantar a placa, mas Com sim o reino de certeza. Deus, porque é onde a gente vê o Espírito Santo agindo, onde Cristo é pregado como o Senhor da igreja, é nessa igreja que a gente deve estar, Com é nessa certeza. igreja que a gente deve congregar e pedir o Espírito Santo, né? Para nos levar a congregar no lugar certo. Então, Gesiel, suas considerações finais aí, e a Joyce já Bom, emenda isso. para nós encerrar aí. Agradecer a pastora Joyce Amém. por ter aceitado esse convite, contar um pouco da sua história aqui com a gente, pra gente. Foi muito edificante, não tenho dúvidas de que muitas pessoas também sentiu essa graça, né, e foram edificados, com certeza. Muito obrigado. E por você que está aqui nesse episódio, obrigado. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa aqui os teus comentários. Deus abençoe muito sua vida. Nós vamos terminar então com a música da pastora Joyce. Fica à Isso aí. vontade, pastora. Amém. Me amas, eu sei. Minha vida eu te entregarei. Minha alma hoje livre é por causa deste teu amor. Se importas com quem sou, meu coração se deleita em ti. Sou constrangido pelo teu amor. Permita-me beijar teus pés. Aonde tu estás, é aonde eu quero ir. Em teus braços me encontrar, teu amor me faz querer ficar. Aonde tu estás, é aonde eu quero ir. Em teus braços me encontrar, teu amor me faz querer ficar. Jesus, aonde tu estás? Aleluia! Glória a Deus, palmas. Nós nos vemos na próxima segunda. Deus abençoe sua vida.